Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Denis Fernandes e hoje eu quero falar sobre a Páscoa. Porém, eu quero aqui falar sobre uma parte da Páscoa que foi esquecido por muitos. Presta bem atenção. A Páscoa, essa palavra Páscoa, que no original hebraico é Pessa, que significa passagem, a sua instituição, esse acontecimento está em Êxodo capítulo 12. Essa passagem seria feita do povo de Israel para o deserto e do deserto para a terra da promessa, que era a terra de Canaã. A maioria de vocês que conhecem um pouco de Bíblia sabe que Deus levantou Moisés para ser o libertador do povo de Israel, que estava há 430 anos já no Egito como cativos. E Deus levanta Moisés para ser o libertador. Então preste muita atenção que Êxodo capítulo 12, Deus disse a Moisés para que Moisés falasse ao povo, para que o povo matasse um cordeiro. E aí tem as especificações do cordeiro, cordeiro macho, cordeiro sem defeito, que não era para quebrar nenhum dos seus ossos, até porque esse cordeiro, ele é uma pré-figura do Messias, do Cristo que iria vir, do próprio Jesus, do Cordeiro de Deus. E quando matasse aquele cordeiro, era para pegar o sangue e passar nas vergas das portas, porque naquela noite o anjo da morte passaria por toda a terra do Egito, e as casas que não tivessem o sangue nos umbrais das portas, o anjo da morte iria matar o primogênito. Então o povo de Israel passou o sangue nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte viesse, a casa deles não fossem atingidas pela morte. E assim aconteceu, houve um grande morticínio, as casas dos egípcios foram invadidas pelo anjo, e os primogênitos dos animais, os primogênitos no sentido do filho primeiro do sexo masculino dos egípcios, eles foram mortos. Então, nesse dia que se comemora a passagem, a Páscoa, a libertação de alguns, também é tristeza para outros. Porque no mesmo dia que ocorreu a libertação por meio do Cordeiro, que prefigurava Cristo, também aconteceu o juízo de Deus para aqueles que não tinham o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas. E hoje nós esquecemos desse lado esquecido da Páscoa, porque todo mundo está falando da Páscoa. Todas as pessoas ímpios, pessoas de todos os tipos de religiões, comemoram essa Páscoa esquecendo que só pode comemorar a Páscoa aqueles que têm o sangue de Cristo em si, aqueles que têm uma aliança com Jesus, aqueles que de fato passaram da morte para a vida, aqueles que de fato passaram da condenação eterna para a vida eterna, pelo sangue do Cordeiro de Deus chamado Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, e na sua primeira epístola, capítulo 5 e versículo 7, diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. E hoje nós vemos muitas pessoas comemorando a Páscoa, celebrando a ressurreição de Cristo, mas se Cristo de fato, e assim nós cremos, que Ele ressuscitou para voltar. E assim que Ele voltar, enquanto muitos o encontrarão para viverem eternamente com Ele, outros perecerão na condenação eterna para nunca mais terem chances de reconciliar com Ele.
Assim como foi no dia da Páscoa de Êxodo 12, como está escrito em Êxodo 12:12, Êxodo 12, verso 23, sobre o anjo da morte passando, e nas casas que não foram encontrado o sangue do cordeiro, ali houve morte. Assim é na vinda do Senhor quando Cristo vier. Quando Cristo vier, aqueles que não tiverem aliança do seu sangue, a nova aliança com Cristo, aqueles que não vivem para a glória de Deus, aqueles que não têm aliança com o Cordeiro, aqueles que não têm a vida em Cristo Jesus, eles perecerão e eles se encontrarão com a morte. Então, Êxodo 12 é uma prefigura de Jesus. Agora é assustador as pessoas comemorarem a ressurreição de Cristo, porque se de fato Cristo ressuscitou e ele virá para julgar, como será que está os corações de quem comemora? Porque naquele dia, naquele grandioso dia, muitos serão salvos eternamente pelo sangue do Cordeiro, e outros perecerão eternamente. Então não basta comemorar a ressurreição de Cristo, até porque se as pessoas não viverem para a glória de Cristo, restará a elas o encontro com a condenação eterna e não com a vida eterna. Hoje se fala da Páscoa, hoje se comemora essa data festiva, onde muitos se embriagam, outros usam drogas e outros blasfemam o nome do Senhor, achando que é simplesmente um feriado onde se comemora a ressurreição. Mas a Páscoa é passagem, só que essa passagem não foi para todos. No dia dessa passagem, no dia dessa peça, no dia dessa Páscoa, aonde muitos passaram do Egito para viverem livres, outros deixaram de viver para morrer pelo juízo do próprio Deus. Esse lado do juízo, ele foi esquecido. Porque o paganismo gospel, o paganismo evangélico, o paganismo das instituições religiosas, e quando eu falo paganismo, eu falo de pastores, de padres, e seja quem for, que torcem a palavra de Deus, simplesmente dando a esperança da ressurreição, mas não conscientizando as pessoas do juízo eterno da condenação. A Páscoa foi libertação para alguns e morte eterna para outros. O verdadeiro pastor, o verdadeiro pregador, o verdadeiro evangelho, ele é pregado para trazer esperança, mas também para trazer a consciência para aqueles que não esperam com fé e não vivem para a glória de Deus, que o seu fim é viver sem Deus eternamente. A Páscoa, que muitos, na época de Israel, quando ao saírem do Egito depois de 430 anos cativos, serviu de libertação, nesse mesmo dia, famílias inteiras choravam pela morte dos seus primogênitos. Assim será o fim e a vinda de Cristo. Muitos se alegrarão, terão o gozo eterno da eternidade, e outros perecerão e chorarão eternamente, porque eternamente viverão condenados e sem Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus serviu para muitas pessoas, mas muitas pessoas morreram porque não tiveram o sangue como sinal nas suas portas. E você que comemora a Páscoa, que não tem o sangue de Jesus sobre a tua vida, que não tem uma aliança de Jesus com a tua vida,
você não comemora a sua passagem da morte para a vida, e você não comemora a passagem da condenação eterna para a vida eterna. Você comemora a sua condenação. Porque só serão salvos naquele dia do Senhor e só ressuscitarão com Ele aqueles que fizeram uma aliança com Jesus por meio do seu sangue vertido na cruz do Calvário por amor de nós. Fique com essa palavra. Esse é o lado esquecido da Páscoa que muitos não têm coragem de falar. Até um próximo vídeo. Até mais. Deus abençoe.